grato pelo convite, por estar aqui, toda essa diretoria tão preciosa da Secretaria de Evangelismo e Cruzadas da Assembleia de Deus de Cuiabá e região, e na pessoa do pastor Silas Paulo de Souza, nosso presidente, eu quero agradecê-lo e agradecendo a ele toda a equipe, todos os irmãos, os preletores também. Eu trago abraço especial a todos os pastores, obreiros e toda a igreja, do meu pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é presidente da Assembleia de Deus em Joinville, uma igreja que respira evangelização e discipulado, porque o nosso pastor respira, vive isso, evangelização e discipulado todos os dias. Então, nós louvamos a Deus por poder estar aqui ministrando nessa oportunidade. Trago a saudação também da igreja, da congregação que eu pastoreio, a congregação Shalom, lá em Joinville, setor de número 8, e também trago o abraço da minha família, minha esposa, irmã Catiúcia, minha filha Maria Helena, que os irmãos ontem viram a foto aqui, conheceram. Eu falei um pouquinho sobre a Maria Helena, ela é uma criança especial, ela tem uma doença genética ultra rara, que se chama deficiência rara associada ao gene ZC4H2, então é muito raro. Hoje ela tem só 2 casos no Brasil, ela foi o primeiro caso da América Latina diagnosticado, mas Deus tem cuidado da Maria Helena. Como eu falei ontem, eu peço que os irmãos continuem orando por ela, alguns já oraram, já pegaram um cartãozinho ali que a gente tem, fala dessa doença, e também pedindo oração para os irmãos. Então, os irmãos possam colocar ela lá nas suas orações. Quantos estavam aqui ontem à noite? Levante a mão para eu ver. A maioria dos irmãos. E também fico muito feliz aqui em dividir esse espaço com o pastor Valmir, esse homem de Deus, que nós temos um respeito, carinho, uma admiração muito grande. Deus abençoe, pastor. Aprendi muito aqui na sua ministração e tenho aprendido com os seus livros, e agora estar junto com o senhor aqui para mim é uma honra muito grande. Deus abençoe. Ao final a gente vai conversar, já está na hora de o senhor voltar para Joinville, ministrar para nós, e nós já temos um projeto aí contigo. Eu vou continuar, irmão. Nós falamos sobre protagonismo, sobre liderança, quem é o líder, quem é líder, e aqui agora nós vamos para a sequência. A página não é muito boa, a página 13 ou 12 mais 1, como você preferir, tá? Mas nós estamos falando a respeito de 8 características do líder de evangelismo e discipulado. Ainda antes, irmãos, deixa eu só lembrar aqui, eu tenho que separar esse material, que vai ser daí o meu presente para o irmão Márcio lá. O livro, Todos por uma Vida Mais Missional. Eu falei ontem dos temas que nós temos aqui. Trabalha esse tema principal da capa, Todos por uma Vida Mais Missional. O que é uma vida missional? O que é viver uma vida como enviado, uma vida no sentido de missão? Qual a diferença de uma igreja missionária para uma igreja missional? O que muda? A visão do discipulado missional. Então eu trabalho aqui visão, missão, valores, objetivos, propósitos. As 4 faces da grande comissão. Esse vocês conhecem bem, pastor Paulo Gonçalves, do curso do CEF, ele escreveu esse artigo. Fundamentos bíblicos e pedagógicos do discipulado, escrito pelo pastor Marcelo Oliveira, que é o escritor das lições de discipulado da CPAD. E o discipulado e a prática, o discipulador e a prática do discipulado, aí trabalha o pastor João Alberto do Pará, que ele é o autor da Bíblia do Discipulador, que é uma outra já, mas essa trabalha a prática mesmo da estratégia do discipulador. E aí nós temos a formação de líderes discipuladores e o discipulado infantil, o perfil missional do discipulador de crianças, qual é o discipulado que as crianças precisam,
a essência do discipulado acolhedor para crianças e as estratégias para evangelização e discipulado infanto-juvenil, e a essência do discipulado. Aqui nós temos também a questão do discipulado, quais os tipos de discipulado, e especialmente discipulado infantil. Trabalho o discipulado como estilo de vida, o discipulado ocasional, o discipulado intencional, ativo, proativo, bem interessante, muito conteúdo bom para você se especializar nessa área, né? E aí eu tenho um material nosso que é Conhecendo o Amor de Deus, que é o discipulado que a gente trabalha a lição para novos convertidos e para alcançar pessoas não crentes também. As primeiras 4 lições são as 4 leis espirituais. Começa em Jesus. O discipulado ele tem que ser cristocêntrico e trabalha a mensagem do Evangelho. Além disso, nós temos aqui um manual, que é o discipulado para uma nova geração, como implantar e desenvolver discipulado eficaz com adolescentes, jovens e universitários. Então esse trabalho é treinamento, né? E aqui é que você vai usar com adolescente. DT, discipulado teen. Então ele trabalha a ideia, né, do discipulado para o adolescente. Hoje os adolescentes estão muito envolvidos com a questão de séries, né, seriados, e justamente a gente usou essa linguagem de temporada, de episódios, para despertar a atenção do adolescente, né? É um material todo colorido, é interativo, tem os QR Codes, e além disso ele trabalha numa linguagem visual, né, para o adolescente, que é o mangá, e também trabalha a questão da linguagem mesmo, da escrita, bem acessível para o adolescente. Então, a ferramenta poderosa. O livro é 40, cada livreto desse é 15, o combo é 70. Esse aqui já vou deixar aqui, que é do irmão Márcio, lá da nossa livraria. Eu tenho um livro de um autor que o pastor citou aqui, que é o A.W. Tozer. A.W. Tozer é um homem também muito cristocêntrico, é um livro maravilhoso, deleitando-se em Deus, entenda o propósito da sua vida e entenda melhor o Criador. Então esse é um livro que a gente também tem aqui à disposição dos irmãos, tá? Então tudo isso nos ajuda, tanto esse material do discipulado ajuda o departamento, né, para a gente poder expandir, alcançar mais pessoas. A gente tem muitos projetos no Brasil que a gente doa materiais de discipulado para ajudar as igrejas que não têm condições, e também, né, vocês estarão me ajudando adquirindo também esses materiais. Muito bem, meus irmãos, nós vamos entrar agora na apostila, e você pode usar para fazer as suas anotações as 8 características de um líder de evangelismo e discipulado. E a primeira característica, essa é a condição básica, a condição sine qua non para que você possa ser um líder de evangelismo, é ter uma profunda experiência com Deus. Só pode evangelizar quem já recebeu o Evangelho, quem já vive o Evangelho. Você não poderá ser um evangelizador se você não foi evangelizado. E o Evangelho, ele gera em nós uma profunda experiência com Deus. Ele gera em nós a salvação em Cristo Jesus. Então você não pode ajudar alguém a ser salvo se você não é salvo, de forma intencional, de forma efetiva. É claro que, como falou o pastor Valmir, o evangelho na boca de um incrédulo, ele continua sendo o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas como líder de evangelismo, você tem que ter a experiência. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho e não foi-lhes dado essa oportunidade. E uma das coisas importantes que eu vejo na questão da evangelização é que só podem levar as boas novas de salvação, só conhece o caminho da salvação
um pecador regenerado em Cristo Jesus, é que pode levar outro pecador a conhecer Jesus. E alguém resumiu o Evangelho como sendo, e todo esse processo da evangelização, como sendo um mendigo contando para outro mendigo onde tem pão para comer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas você só pode falar com propriedade daquilo que você já experimentou. Por isso você precisa, como líder, ter uma profunda experiência com Deus. Começa na experiência da salvação e vai para a experiência, depois já foi mencionado aqui, do batismo no Espírito Santo. O revestimento de poder para você ter a autoridade de Deus para pregar esse evangelho, para ele de fato fazer efeito na vida das pessoas que vão ouvi-lo. Mas vem depois a experiência de dons espirituais, que é a experiência, além da salvação, o pastor Valmir aqui citou a santificação como uma bênção, e alguns autores do século passado, eles tratam, né, a salvação. Jesus salva, Jesus cura, e Jesus santifica, batiza no Espírito Santo e voltará. Então essa experiência de receber, e aí fala-se no batismo como a segunda bênção, e a santificação como uma terceira bênção, que você recebe ao entregar a sua vida a Cristo. Você precisa ter essa experiência, a experiência dos dons do Espírito Santo, e a experiência de produzir o fruto do Espírito, que é o que vai dar legitimidade para você enquanto líder. Essa profunda experiência de estar com Jesus e de fluir da sua vida o fruto do Espírito. Veja que o fruto do Espírito, ele é produzido em nós como resultado de uma vida de comunhão com Jesus. Aleluia. Você só pode falar com propriedade se você tiver essa experiência. Então o líder do discipulado, ele precisa ter essa profunda experiência com Deus. E nós vemos uma experiência, o texto que eu deixei citado aqui, Isaías 6, do 1 ao 8, eu resumi ele aqui na tela. No ano em que morreu o rei Uzias, ele teve a visão. E depois ele ouviu a voz do Senhor, convocando para a missão. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro ele teve a experiência de ver Deus, de contemplar a glória de Deus. Então, tudo começa, você enquanto líder, você precisa ter essa experiência profunda com Deus. É ter uma visão de Deus. Ontem eu falei um pouquinho sobre visão, e essa visão, às vezes, como no meu caso, foi literal, mas no sentido figurado, você precisa ter essa experiência de contemplar-se como pecador, e contemplar a grandiosidade, a majestade, a santidade de Deus, e dizer: eu não posso, eu não consigo. E aí então o anjo vem com a brasa, aleluia, e santifica. Agora você está santificado, os seus pecados foram perdoados, aleluia. Deus muda a tua situação e queima, aleluia, o pecado com esse fogo poderoso. E então você ouve a voz que chama: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Isaías, na condição anterior, não poderia responder esse chamado, mas agora santificado, tendo essa experiência profunda com Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós precisamos buscar e ter essa experiência com Deus, para que possamos ser líderes de fato eficazes para o cumprimento da missão do reino de Deus. O Dr. Dias Pabon, ele diz que
quanto mais profunda essa visão for, essa experiência for com Deus, mais profundo será o teu ministério. Quanto mais intensa essa experiência, mais intenso será o seu ministério. E quanto mais real essa experiência, mais real também será o seu ministério. Aleluia. Nós vivemos, irmãos, em um mundo de superficialidade. As informações que chegam a nós são superficiais. E muitas vezes essas igrejas, esses movimentos que estão surgindo, vão formando crentes superficiais, uma mensagem aguinha com açúcar, uma mensagem diluída. Mas quando nós entendemos que o propósito de Deus é nós termos uma experiência profunda com Ele, e nós buscamos Deus de forma profunda, então a superficialidade, ela se acaba, e nós vamos ter a oferecer algo excelente para quem nós lideramos. Você como líder, a tua função não é apenas você evangelizar, mas é você influenciar pessoas e mobilizar pessoas para essa visão, para essa causa, para alcançar vidas para o reino de Deus. Por isso é importante que você tenha essa experiência profunda com o Senhor. Eu gosto muito desse texto. Aqui você vai ver algumas cenas, né, desse seriado chamado The Chosen. Inclusive a CPAD lançou o devocional The Chosen, Os Escolhidos. Então eu gosto muito é um seriado que fala da vida de Jesus do ponto de vista dos apóstolos, das pessoas que andaram com eles. E isso não tem nesses streamings seculares. É um projeto de evangelização norte-americano que tem essa série em português, está na 2ª temporada, que fala de como Jesus foi se relacionando com os discípulos, e é fiel às Escrituras. E em Marcos capítulo 3, 13 e 14, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, ele passou a noite orando para selecionar os seus discípulos, e depois ele chamou para si os que ele quis. Veja que para a salvação a chamada é geral. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, para a liderança há uma seleção. Um dos processos que Jesus usou no discipulado foi a seleção. Ele orou a noite toda e chamou para si os que ele quis, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O primeiro chamado do líder, e essa experiência profunda, primeiramente é para estar com Jesus. Estar com Jesus precede fazer para Jesus. O relacionamento vem antes do trabalho. Então, a experiência com Deus na liderança, ela é tão interessante porque não se trata, irmão, do quanto você vai produzir para o reino, do que você vai fazer, mas se trata de quanto você tem de experiência com Deus, do quanto você está com Jesus. O método vem depois, a atividade vem depois, a estratégia vem depois. Primeiro, Jesus chamou eles para estarem com Ele, para se relacionar, e depois, então, os mandasse a pregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda característica do líder de evangelismo e discipulado é compaixão e paixão pelos perdidos. E o texto que eu escolhi, Marcos 6:34, ele é chamado, existem 4 grandes textos do Evangelho, se você quiser você pode anotar aí, que baseiam a nossa missão. O primeiro texto mais conhecido é o grande mandamento.
Esses são os 4 grandes textos. Primeiro, o grande mandamento. Alguém lembra do grande mandamento? E próximo como a si mesmo. Então, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O segundo grande texto do Evangelho é a grande comissão. Ele está registrado nos 4 evangelhos em Atos, e em cada evangelho de forma diferente. Mas eu gosto do texto de Mateus, que ele é chamado de o coração da grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe um outro texto, que está lá em João 17, que é chamado de a grande colaboração. Se você quiser, anote isso. A grande colaboração, para que todos sejam um. E aqui se trata justamente do que o pastor Valmir mencionou. A colaboração em prol do Evangelho. Colaborar significa trabalhar juntos. Nós só vamos alcançar o mundo se nós trabalharmos juntos para pregar o Evangelho. E o quarto grande texto do Novo Testamento é esse. Se chama de a grande compaixão. Essa é a mola propulsora do trabalho do evangelista. Então, grande mandamento, grande comissão, grande colaboração e grande compaixão. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você consegue olhar para as pessoas e ter compaixão? É isso que faz de você um líder. É por isso que você está aqui, meu irmão. Aleluia! Porque você tem essa compaixão. Matthew Henry disse que ele sentia maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para ele mesmo. Aleluia! Essa alegria, ela vem dessa compaixão, de você olhar para a pessoa e sentir essa compaixão que Jesus teve, pessoas desorientadas, perdidas, amarguradas, como ovelhas que não têm pastor. E essa compaixão nos leva, nos impulsiona, nos constrange a pregar o Evangelho, a fazer discípulos, a cuidar de gente. Compaixão significa literalmente sofrer com, o que implica uma mutualidade básica na experiência do sofrimento. A emoção da compaixão surge do reconhecimento de que a experiência humana é imperfeita. Quando eu olho para alguém sofrendo e me identifico com essa pessoa, isso me leva a uma ação. Então a compaixão, ela tem um pouquinho de diferença da empatia. A empatia é você sentir o que o outro sente, se colocar no lugar da pessoa. E muitas vezes, se você vê a pessoa numa situação difícil, por exemplo, a pessoa está passando por um sofrimento, você não vai agravar o sofrimento, você vai entender o lado da pessoa. A empatia nos leva a entender a pessoa, o que ela está passando. Mas a compaixão, ela vai além da empatia. Você sente o sofrimento e esse sofrimento te leva a uma ação, a você agir em favor para minimizar esse sofrimento. E se você olha para alguém que está perdido, isso te leva a se sentir o que o outro está sentindo, e você vai sofrer como ele está sofrendo, compaixão. Aleluia! E então você vai agir, vai fazer alguma coisa em prol daquele que está sofrendo. Aleluia! Se você vê alguém morrendo de sede, você tem a água para levar, a água viva que é o Evangelho de Cristo.
para matar a sede do sedento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. John Hyde, que é o homem que orava, um homem que ganhou mais de 100 mil indianos para Cristo através do seu ministério, ele tinha uma frase que dizia: ó Deus, nas suas orações, dá-me almas ou morrerei. Essa é a paixão do líder de evangelismo e discipulado. O que faz você levantar da cama pela manhã, o que faz você fazer as suas tarefas rapidamente, o que te leva para você estar aqui hoje, aprendendo um pouco mais, é essa paixão por almas. O resultado final do nosso trabalho não é status, não é fama, não é glória, não é simplesmente ver a casa cheia, o templo cheio, não. O resultado é você ver almas se convertendo, almas sendo salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. Aleluia, essa é a característica do verdadeiro líder: compaixão e paixão pelos perdidos. A terceira característica é uma preparação espiritual. Você e eu, como líderes de evangelismo e discipulado, precisamos estar preparados espiritualmente. Nós não podemos ir para a guerra desarmados. E Paulo, aos Efésios, no capítulo 6, do 10 ao 18, ele diz, eu não consigo, claro, expor aqui o texto completo, mas num resumo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Você pode ter estratégias muito boas, métodos interessantes, e tudo isso nós vamos falar na segunda palestra. Você pode e deve ter capacidade intelectual, mas quem vai fazer a diferença é a força dele, é o poder dele na tua vida atuando. Aleluia, esse é o diferencial do crente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda ela é importante. Armas de defesa e de ataque. Você vai ver na lista da armadura, temos a maior parte dela são armas de defesa. Apenas a espada do Espírito é para o ataque. Por quê? Porque nós temos ataques satânicos, retaliação. Quantos de vocês, irmãos, que já tiveram essa experiência de chegar numa casa desestruturada, uma família desestruturada, você pregar o Evangelho, discipular, cuidar daquelas pessoas, restaurar casamentos, restaurar família, e de repente quando você volta para casa, você vê problema dentro da tua casa, na tua família, você vê problema, você restaurou o casamento, chega em casa, acontece uma briga com o seu cônjuge, acontece o problema. Por quê? Porque Satanás, ele não brinca em serviço, ele quer destruir você. A retaliação infernal, ela é muito forte, mas por isso nós temos essa armadura e esse escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Aleluia. Para quê, irmão? Orando em todo tempo, vigiando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com perseverança, nós vamos poder resistir no dia mau. Esse preparo espiritual, ele nos leva a resistir, porque o dia mau vai chegar. Você já deve ter ouvido falar da depressão pós-parto. Quantos já ouviram falar? Eu creio que todo mundo, né? Após o parto, a mulher sofre de uma depressão, às vezes até tem que separar a criança, porque ela pode fazer alguma coisa ruim com a criança, ela perde o juízo. Depressão pós-parto. Mas existe uma depressão que ela é pouco falada no nosso meio,
que é a depressão pós-montanha, é o vale. E na maioria das vezes, irmãos, Satanás ele não ataca você no momento do auge, quando você está subindo a montanha, aquele empenho, aquele esforço, você está orando, buscando, jejuando, vamos fazer um evento, vamos fazer o seminário vai ser uma bênção. E quando você chega aqui e vê mais de 400 pessoas inscritas, eu estou falando aqui para a liderança, você chega no evento, numa cruzada, e você vê toda aquela multidão, você pensa, agora está no auge, estou no topo da montanha, Jesus salva, Jesus abençoa, Deus faz obras tremendas, o seminário é uma bênção, o povo sai motivado, o povo sai cheio do Espírito Santo. E você pensa, o trabalho acabou. Não. Aí que mora o perigo, porque onde nós baixamos a guarda. Por isso nós, como líderes, precisamos ter essa preparação espiritual. Porque Paulo continua, e depois de haverdes feito tudo, permanecer inabaláveis, ou permanecer firmes, depende da tradução. Então, depois de você fazer tudo na obra, você precisa continuar com a armadura, porque a depressão pós-montanha, ela pode te pegar. No que você estiver descendo a montanha, você pode ser derrubado por Satanás. É onde você está mais vulnerável. O líder de sucesso não é aquele que faz grandes trabalhos e tem grandes resultados, mas é aquele que permanece firme depois de ter feito tudo. Então, queridos, a vida espiritual do líder, ela compreende alguns aspectos. Oração e jejum, que é a busca constante da intimidade com Deus. Como eu falei antes, Jesus nos chama primeiro para estar com Ele. Ser precede o fazer. Ser verdadeiro discípulo vem antes de fazer discípulos. E essa busca constante da intimidade com Deus é o que vai fazer a diferença na hora da ação. O que você vive no secreto, as tuas disciplinas secretas, é o que vão trazer para você na hora da atuação. O resultado que as pessoas vão dizer, como Deus está usando esse homem, essa mulher? É que você já pagou o preço, é que você já esteve na presença daquele que tudo pode, e Ele te deu poder e autoridade. O estudo da palavra trata do crescimento e profundidade. Existem várias formas de ler a Bíblia. Você lê a tua leitura para se alimentar, a tua leitura devocional, ouvindo Deus diariamente através da palavra. Mas o líder também precisa estudar a Bíblia. Você precisa ter habilidade. Não quer dizer que você vai simplesmente buscar o conhecimento pelo conhecimento, não. Mas o teu relacionamento com Jesus leva você a querer conhecê-lo mais, querer conhecê-lo melhor. E por isso você precisa estudar. Se você é um líder de evangelismo, um líder de discipulado, você precisa saber tudo que for relativo ao teu trabalho, embora não quer dizer que você tem que primeiro saber tudo para começar a fazer, não, mas no processo você precisa estar profundo e estudar a Bíblia com essa perspectiva. Outro ponto interessante é congregar, celebrar a Deus junto à sua congregação. O líder que não congrega, irmão, ele não pode ser líder, ele tem que ser afastado da liderança imediatamente. Como um membro pode sobreviver longe do corpo? Como uma brasa pode ficar acesa fora do braseiro? Como um peixe pode viver fora da água? Não tem como, meus irmãos. O que faz a nossa fé manter-se viva é a comunhão dos santos, é o relacionamento com os santos.
porque eu vou sendo edificado a partir de tudo aquilo que é ministrado na igreja, aquilo que é falado e aquilo que não é verbalizado também. O relacionamento no dia a dia da congregação faz eu crescer espiritualmente. Sem congregar eu não posso crescer. Além disso, a mordomia cristã é uma disciplina espiritual para a vida do líder, administrar a vida para a glória de Deus. Você precisa saber administrar como um bom mordomo de Cristo tudo aquilo que Deus te dá, o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, e colocar em prática no serviço, que é a diaconia prática do dia a dia. O preparo espiritual, ele envolve também o serviço. Você tem que estar em atividade. Você não busca o poder de Deus simplesmente pelo poder. Eu lembro-me na minha juventude que a gente ia muito para vigílias com outros jovens, orava muito, buscava muito o poder de Deus. E eu via que alguns dos meus amigos, eles queriam só o poder para poder falar em língua estranha mais alto que o outro na igreja, para ter o dom de profecia e poder ficar visível na igreja. Mas o poder de Deus, o preparo espiritual não é, meu amado irmão, para você ser um super crente, para você estar acima dos outros, não. É para você servir. Você vai se encher de poder para pegar o balde e a toalha, aleluia, e servir os teus irmãos com os dons e talentos que Ele te deu. E a mordomia e o serviço incluem duas coisas importantes, que são dízimos e ofertas, fidelidade na obra de Deus. É inadmissível um líder de evangelismo que não é dizimista. Como eu vou ensinar sobre dízimo se eu não sou dizimista? Se eu não tenho fé para dizimar, o que eu vou falar de fé? O que eu vou falar de amor se eu não contribuo, se eu não tenho amor para com a obra, para o crescimento do reino? Então eu preciso ser fiel. O líder de evangelismo e discipulado, como eu vou ensinar, discipular alguém que ele tem que ter compromisso com a igreja, se eu não tenho compromisso com a igreja sendo dizimista na casa do Senhor? Pastor, eu estou em falta. Irmão, não entregue o trabalho. Arrume a tua vida e continue fazendo o trabalho para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a preparação específica para a obra do discipulado. Já dizia se não me engano foi Wesley que falou, que ganhar pessoas para Jesus, pregar o evangelho, e não discipular, não cuidar, é gerar filhos para Satanás. A maior causa que nós vemos hoje de desviados, e também, por que não dizer desigrejados, é um discipulado ineficiente ou um discipulado que não aconteceu. Eu não posso admitir, irmãos, ganhar uma alma para Jesus e não cuidar dela. Eu preciso ter uma preparação específica para a obra do discipulado. Todas as estratégias são importantes. E você geralmente gosta de usar a estratégia na qual você foi alcançado. Tem um irmão lá em Joinville que ele distribui em média de 2 a 5 mil folhetos por semana, o irmão Antônio. E ele passa lá no departamento e pega esses folhetos, e o pessoal, muitas vezes a equipe queria regular, eu digo não, deixa o irmão, vamos dar folheto para ele, dá folheto, deixa ele fazer, e ele vai e entrega folhetos. E toda vez que eu me encontro com ele, ele diz: pastor, eu entrego folheto porque um dia um folheto, eu lendo uma palavra, uma frase no folheto, foi o que me chamou a atenção, e eu entreguei a minha vida para Jesus, e esse folheto mudou a minha vida. Então, se você entrega folheto, continue, mas não pense que
só entregar folhetos é evangelizar. É um método, é uma estratégia, mas eu preciso ter o objetivo de ganhar pessoas para Jesus e que elas permaneçam nos caminhos do Senhor. Pastor Sinfrônio Jardim Neto, que é o maior especialista no trabalho com desviados no Brasil, ele contou uma história lá no interior de Minas Gerais, de uma senhora, na cidade que ele nasceu, que ela levou muitos anos para se converter, para se firmar na igreja. Tinha alguém que queria ganhar ela para Jesus. E essa senhora, ela era muito católica, tradicional. E aquele irmão, ou aquela irmã, começou a evangelizar ela. E foi evangelizando, e falando de Jesus, e ela nunca aceitou ir para a igreja. Aí o padre da cidade, ele sabia que aqueles irmãos não gostavam de discipular. E ela foi falar com o padre: padre, olha, essa mulher, ela está me insistindo muito, que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que aceitar Jesus. E agora está um clima difícil, e eu estou querendo ir. O padre disse: não, faz isso, vai na igreja. E aí, se eles pedirem para eu aceitar Jesus, não, aceita Jesus, porque ela vai parar de te incomodar. E o padre teve razão. Aquela senhora foi para a igreja, aceitou Jesus, e o pessoal vibrou. E aí depois ninguém mais foi na casa dela, ninguém mais incomodou ela. Aceitou Jesus, agora se vire. E aí aquela mulher ficou durante 10 anos assim, até que alguém chegou lá com a visão de discipulado e começou a discipular ela. E aí depois ela entendeu: poxa, eu poderia ter experimentado Jesus, ter vivido isso muitos anos atrás. E ela contou essa história. Será que lá no teu bairro o padre não pode falar a mesma coisa? Deixa eles aceitar Jesus e ninguém mais vai ficar no teu pé. Não, irmão. Quando a pessoa aceita Jesus, ou quando a pessoa tem a decisão para Cristo, o trabalho não está terminado. Na verdade, o trabalho mesmo está apenas começando. Então tem uma visão de que ganhar vidas para Jesus não é simplesmente pregar, anunciar, isso faz parte, mas não pode ser desassociado do discipulado. É preferível que você tenha foco. Ao invés de você entregar 10.000 folhetos, se você pegar e diz: eu vou agora em 5 casas, eu vou trabalhar essas casas, com certeza, irmão, você vai ter mais resultados se você for perseverante. Se você tiver... Isso é a preparação específica para a obra do discipulado. Aqui está a cena, né, de Jesus, nesse seriado de The Chosen, Jesus falando com Nicodemos. E Pedro, 1 Pedro 3,15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa preparação específica para o trabalho é necessário. Nós precisamos responder aos nossos interlocutores. Não quer dizer que no discipulado você vai ter todas as respostas. Não quer dizer que você vai saber de tudo que a pessoa precisa. Mas a razão da esperança que é em você, o básico da fé, você precisa saber. Para que quando houver uma pergunta você saiba responder. E se no meio do processo você não souber responder, e no discipulado a gente vê muitas situações que as pessoas fazem as mais diversas perguntas, então você precisa ser sincero e dizer: olha, essa daí eu não sei, mas eu vou buscar ajuda, eu vou procurar o pastor Valmir, eu vou procurar o pastor Diego, eu vou me informar e eu trago para você aqui a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar sobre discipulado um pouco mais na segunda palestra. Uma outra característica essencial para você que é líder
de evangelismo e discipulado é a facilidade de relacionamento. Os dois elementos essenciais da evangelização e do discipulado, o primeiro elemento é a palavra de Deus, é o Evangelho. Esse é o primeiro elemento essencial. Sem isso, não tem evangelização, não tem discipulado. Tem MMA, tem toboágua, mas não tem evangelização e não tem discipulado, né? Agora, o outro elemento, deixa eu mudar esse, vou citar assim, né? O outro elemento, irmão, o segundo elemento, é relacionamento. Alguém definiu amor como relacionamento comprometido e pessoal. Relacionamento. Marque isso, grave isso. Se você não tiver um bom relacionamento, você não será um bom líder de evangelismo e discipulado. Precisa trabalhar o relacionamento. Jesus ganhou mais pessoas através do relacionamento do que qualquer outra forma. Você, lendo o Evangelho de João, basicamente, todos os encontros pessoais que Jesus teve, com a samaritana, com Nicodemos, o paralítico do tanque de Betesda, você vai ver o elemento que João consegue captar e trazer para nós, que é o relacionamento, as perguntas e as respostas, o interesse pela pessoa. Se relacionar bem significa colocar o foco na pessoa e não no processo. Imagine você, irmão, fazendo um trabalho de evangelização, e você chega lá e diz, aqui a palavra de Deus, está aqui, nem olha no rosto da pessoa, nem olha. Isso daí a gente chama de evangelismo bula de remédio. Você já viu falar desse ou não? Não? Quer que eu conte como é que é? Evangelismo bula de remédio é assim. É como se você tivesse lá na fila do hospital, digamos que tem uma fila lá de doente, e você chega lá e diz, olha, eu estou vendo que você está doente, é o seguinte, esse remédio aqui é o remédio que fez bem para mim, eu acho que você está com a doença que eu estou, então assim, pega esse remédio, essa bula aqui, vai lá na farmácia e toma esse remédio que você vai ser curado. Você aceitaria um doido chegar para você e dizer assim, olha, você está doente, eu estou olhando para você, estou vendo que está doente, e você precisa desse remédio, o remédio é esse, está aqui, vai lá e compra o remédio, porque essa é a bula. Quantos aceitariam comprar esse remédio para ser curado de alguma coisa, talvez que você nem sabe que tem? Tem alguém aqui que aceitaria isso? Agora, por que a gente faz evangelização assim? Por que no evangelismo você age assim? Porque você chega para a pessoa e você não tenta ouvir e entender o que a pessoa está sentindo e passando, você simplesmente diz, você está doente, a tua doença é o pecado e agora você precisa de Jesus, e está aqui, o folheto, é a bula do remédio, procura essa igreja aí que você vai ser curado, mas ele diz, mas eu nem sei que eu estou doente, que sintomas tem essa doença? Essa é a evangelização da bula de remédio. Agora, o relacionamento é diferente. Imagine você, por exemplo, que se um amigo tem algum problema, dificuldade, vamos supor que eu estou um pouco indisposto, ou estou com um problema no estômago. Aí vem, eu digo para o Diego, Diego, eu estou com um problema no estômago, estou com uma dificuldade aí, uma azia. Aí ele vai dizer, pastor, eu também já tive isso, eu sofri da mesma situação que você. Aí eu tomei o Estomazil, vou dar um exemplo assim, isso aí é só paliativo, né? Vou dizer, mas eu tomei o Estomazil,
E esse tal de Estomazil é bom. Pensa num remédio bom, eu tomei ele e olha, resolveu o problema no meu estômago. Ah, é? Dá aqui o nome. Eu vou lá na farmácia, eu vou comprar esse remédio, porque se foi bom para você, vai ser bom para mim também. Ele me indicou um remédio. Pode ser que o outro tivesse me indicado o mesmo remédio, mas agora, como eu conheço ele, como eu confio nele, como ele me contou a situação dele, então, pela indicação dele, eu vou lá e vou comprar esse remédio. Porque nós temos um relacionamento, tem confiança. Meus irmãos, a evangelização mais efetiva é realizada através do relacionamento. Então, nunca procure só passar a mensagem do Evangelho, ela tem que chegar, mas primeiro você precisa se importar com a pessoa. As pessoas vão perceber se você se importa só em passar a tua mensagem ou você se importa com ela. E esse relacionamento, ele vai gerar situações. Por exemplo, a pessoa vai dizer, olha, eu estou com um problema na minha família, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com uma situação difícil aí, e você diz, eu também passei por isso, eu já vivi isso e tal. E como é que foi para você? Não, primeiro, antes de resolver isso, eu precisei resolver o problema espiritual. E eu fui ouvir a mensagem, a pregação do Evangelho, e aceitei Jesus como meu Salvador. E Jesus me ensinou como resolver essa situação, como eu viver diferente, como me relacionar bem com a minha família e tal. Você tem, o teu testemunho é essa mensagem, e isso leva, aleluia, a ter credibilidade. Mas primeiro começa no relacionamento. Uma pesquisa do Instituto Haggai diz que as pessoas se convertem, aproximadamente 50%, elas foram, de todos os crentes, foram alcançados por parentes. Como o pastor falou, primeiro na casa, alcançado pelos familiares. E quase 30% foram através de amigos. E 2,7% através do trabalho pessoal de um pastor, o relacionamento com o pastor, essa evangelização efetiva. Mais de 80% das pessoas são alcançadas para Jesus através dos relacionamentos. Por isso você precisa ter facilidade de relacionamento. Irmãos, muitas vezes nós encontramos dificuldades na liderança por causa de relacionamento. E eu não sei quando vai dar meu horário. Me ajuda aí, quantos minutos eu tenho? 10 minutos. Muito bem. Ouça isso. O que abre portas para você são as suas habilidades. O seu currículo abre as portas. Mas o que mantém as portas abertas é a forma que você se relaciona com as pessoas. Uma empresa contrata alguém por causa das suas habilidades, do seu currículo. Mas a maioria das demissões não é pela inabilidade, pela imperícia do profissional. A maior parte das demissões são por causa de problemas de relacionamento. Então procure trabalhar isso na sua vida. Eu, como líder, preciso me relacionar bem com a minha liderança superior, com o meu pastor, com o meu coordenador, com a minha liderança. Eu preciso me relacionar com os outros líderes da congregação. Eu não posso fazer um bloquinho isolado. Agora o evangelismo e o discipulado é um grupinho aqui da igreja. Então eu sou o chefe desse quadradinho aqui, a síndrome do pequeno poder. Não. Você faz parte da igreja como um todo, então você precisa criar ligação com os outros departamentos, se relacionar bem, porque quem vai evangelizar com você é a mocidade, é as crianças, é os adolescentes.
é as irmãs do círculo de oração, é os irmãos do círculo de oração, é o grupo dos casais, todos os idosos, todos os irmãos fazem parte da obra evangelizadora da igreja. Então você precisa se relacionar bem com o líder desse departamento, senão você não vai ter mão de obra para trabalhar. Tem que trabalhar isso, a facilidade do relacionamento e criar sinergia entre os grupos, as equipes de trabalho. E aqui, irmãos, o exemplo disso, né, bíblico, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Veja que você tem que ser exemplo de relacionamento, porque se você não se relacionar bem, as pessoas não vão gostar do evangelismo, não porque não gosta da obra da evangelização em si, mas porque não gosta de você, que é o líder. É você que vai ser a pedra de tropeço lá. Então precisa trabalhar essa questão do relacionamento. Além disso, irmãos, a motivação. O líder de evangelismo, ele precisa ser motivado e motivador. Essa motivação, ela vem daquilo que nós já falamos, da tua experiência com Deus, do teu chamado para a obra da evangelização e do discipulado. Ela vem do seu preparo espiritual, do teu relacionamento diário com Deus. E aí transparece quando você motiva as pessoas. Você é o líder, você precisa ter a visão de tudo depois de acontecido. Você precisa dar às pessoas a visão, para que eles sejam participantes do que vai ser alcançado. Qual é a nossa visão? Nós vamos alcançar o bairro tal para Jesus, nós vamos ganhar almas, 10, 20, 30, 50, 100. Tem dentro da visão, tem metas também, ou você pode não trabalhar com metas quantitativas, mas metas qualitativas. Mas você precisa ver. Conta-se a história de 3 homens que estavam construindo, assentando tijolos no mesmo lugar, assentando pedras, na verdade, né, a história. E aí um homem com a pedra, a argamassa na mão, alguém perguntou: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou colocando um tijolo, uma pedra em cima da outra. Aí foi um pouquinho para frente, o outro cidadão que estava fazendo a mesma coisa: o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma parede. Ah, muito bem. E aí foi do outro lado e perguntou para o cidadão: o que você está fazendo aí? Ele colocando uma pedra em cima da outra: eu estou construindo uma grande catedral. Vai ser um negócio grande aqui, uma catedral. Os 3 estavam fazendo a mesma tarefa, mas a visão deles era diferente. Talvez você pense: eu estou entregando folhetos, eu estou carregando a estrutura de uma tenda, eu estou só levando as ferragens, eu estou só levando a lona. Mas talvez você olhe e diga: não, eu estou ganhando o meu bairro para Jesus, eu estou ganhando as almas para Jesus. O detalhe de fazer o trabalho braçal, de fazer esse trabalho do dia a dia, é só um mero detalhe, mas a visão é alcançar o objetivo que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a motivação reside nisso. Ah, meu irmão, mas eu vou ter que ficar aqui montando essa tenda, tal. Você diz para a pessoa: não, você está ganhando almas para Jesus. Você está fazendo um trabalho relevante. É isso que gera motivação. Um exemplo de motivação na Bíblia é Neemias. Tem muita coisa de Neemias, mas Neemias motivou o povo, dizendo: olha, nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não vamos sair, nós não vamos descer. O que eu estou vendo aqui é a reconstrução de Jerusalém, começando pelos muros.
Vocês não estão só assentando tijolos. E tem mais uma coisa: se o inimigo vier, nós vamos tocar a buzina. E quando vocês ouvirem o som da buzina, todo mundo vai para a mesma direção. É a pá de pedreiro na mão, é a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Mas nós vamos fazer isso. Algo que levaria muito tempo, em 52 dias ele conseguiu completar a obra, porque ele motivou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez a tarefa é difícil, meu irmão, mas se você tiver visão de Deus e motivação, e você motivar a equipe, eles vão fazer coisas extraordinárias para a glória do nome de Jesus. A pesquisa mais recente que eu achei, de outubro de 2021, inclusive na Folha de São Paulo, a jornalista Patrícia Basílio, ela colocou lá uma pesquisa, as principais características esperadas no líder atual em porcentagem. As respostas eram de múltipla escolha. A primeira característica, as pessoas esperavam alguém motivador. Motivador. Irmão, as pessoas não estão vendo, talvez, se você é aquela pessoa que não tem tanto estudo formal, não é aquela pessoa tão organizada, embora é bom ser organizado, mas o que as pessoas querem ver é se você é motivador. É se você lembra que eu falei ontem, liderança é levar as pessoas a fazer o que elas não querem e gostarem disso. É motivar. Outra característica, o líder precisa ser estratégico. Estratégia tem a ver diretamente com a visão. E como fazer para alcançar a visão? Se é um líder participativo, se você valoriza a participação das pessoas e o que elas acrescentam ao grupo. Uma das minhas cenas preferidas nesse seriado The Chosen, quando o Pedro não queria que o Mateus fizesse parte da equipe, porque ele era publicano e tal, e aí o Pedro era sempre, ele gostava de andar, você vai ver lá no filme, e ele captou bem o personagem Pedro da Bíblia. E ele chega lá, do lado de Jesus, que estão caminhando, ô mestre, poxa, o grupo está crescendo, né, tal. E aí, mas o senhor chamou umas pessoas aí que não dá. Olha, ele estava querendo alfinetar o Mateus. E aí Jesus disse, não se preocupe, cada um acrescenta algo diferente ao grupo. Aleluia. Cada pessoa é importante porque acrescenta algo diferente. Tem pessoas que pensam exatamente o oposto do que você. E Deus coloca essa gente no seu grupo para mostrar para você o seu ponto cego. Para que você pense, opa, mas eu vou fazer isso. Mas o fulano de tal falou assim, então eu vou repensar, vou ver. Vou avaliar melhor. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem um líder delegador, 35%. Não faça tudo sozinho, irmão. Jesus te chamou para evangelizar o teu bairro, mas Ele não disse que é para você fazer sozinho. Você vai fazer isso através da mão de muita gente. O líder carismático, isso tem a ver com relacionamento também. Não ser aquela pessoa que corta as pessoas no seco, que é fechado. Não, você precisa, mesmo tendo uma personalidade e um temperamento diferente, você precisa estar aberto às pessoas. O líder íntegro, a integridade, viver aquilo que você prega, ensina, e um líder organizado. A motivação do líder, eu gosto dessa frase do pastor Dick Woodward. Dick Woodward, ele teve uma doença degenerativa, e nos seus últimos anos ele estava numa cadeira de rodas, e não podia mexer nenhum membro, só falava. Esse pastor norte-americano, tendo essa doença, ele ditou livros,
que foram escritos. E esses 13 livros compõem hoje o curso, que no Brasil ele é sediado lá em Joinville, se chama Encontro com a Palavra. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje nós temos 15 mil alunos desse curso. E pastor Dick, ele através, e hoje na verdade esse curso, nós temos mais de 80% dos alunos dentro das penitenciárias. Nós estamos ganhando muitos presidiários para Jesus, através do Encontro com a Palavra. Ele na cadeira de roda disse assim: eu não sou, mas Deus é e Ele está comigo. Eu não posso, mas Deus pode e está comigo. Eu não quero, mas Deus quer e Ele está comigo. Eu não fiz, mas Deus fez e Ele está comigo. Levante a tua mão para o céu, feche os teus olhos agora e diga: Jesus, eu não sou, mas Tu és, e o Senhor está comigo. Eu não posso, mas Tu podes, e o Senhor está comigo. Eu não quero, mas o Senhor quer, e o Senhor está comigo. Eu não fiz, mas o Senhor fará, porque o Senhor está comigo. Aleluia, essa é a tua motivação, meu irmão. É isso que faz te levantar todos os dias pela manhã e pregar o Evangelho. É isso que faz sair de casa, ir ao encontro das almas perdidas, ir na casa do novo convertido, cuidar dele. Aleluia, porque você tem um Deus que está contigo. Você não pode, você não faz, você não é, mas confie naquele que pode, naquele que faz e naquele que é. Se coloque em pé nessa noite, nessa tarde, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, para encerrar esse período. Talvez você olhou para você e disse: pastor, está faltando alguma coisa na minha vida. Eu preciso melhorar como líder. Eu também preciso, irmãos. Eu também preciso. Mas com a ajuda dEle, nós vamos sendo capacitados. Nós vamos crescendo de glória em glória. Deus te trouxe para este seminário para você sair diferente de como você chegou. Ele te trouxe aqui para você fazer a diferença. As pessoas vão notar a diferença lá na sua congregação. Quando você chegar na tua casa, a tua família vai notar a diferença. Aleluia, receba tudo que você está aprendendo aqui em nome de Jesus e coloque em prática. Deus está levantando um exército em Cuiabá, um exército destemido que vai fazer coisas extraordinárias para a glória do nome de Jesus. Se você já fez coisas maravilhosas no nome de Jesus, a partir de hoje começa uma nova etapa no seu ministério, começa uma nova fase na sua liderança. Deus te trouxe aqui para recalibrar a tua visão, para te centralizar novamente em Cristo e para dizer para você que Ele te chamou, que Ele te escolheu, mesmo com as suas imperfeições. Ele está trabalhando, Ele está te moldando para você ser um líder de excelência, para que o Evangelho se expanda nessa cidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós os colocamos diante de Ti, Senhor, agradecido por tudo que ouvimos, agradecido, Senhor, pela Tua palavra que não volta vazia, mas que faz efeito nos nossos corações. Eu te peço, meu Deus, enche esse meu irmão do Teu Espírito Santo. Enche essa minha irmã do Teu Espírito Santo. Enche o Teu povo da Tua glória, Senhor. E venha nos usar como ferramentas, como instrumentos poderosos nas Tuas mãos.
Aleluia, nós não somos, mas Tu és. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós muitas vezes não queremos, mas o Senhor quer. Aleluia, nós não conseguimos fazer, mas Tu és aquele que faz através de nós. Eu te peço, nos enche, Senhor, nessa noite, nessa tarde. Renova as nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos ir para as nossas igrejas renovados, motivados, cheios do Teu Espírito. E com uma clareza, Senhor, que nós devemos alcançar vidas para Ti. Que nós devemos treinar pessoas, motivar pessoas, envolver pessoas para alcançar vidas para o Teu reino. Que esse líder, Senhor, seja cheio da Tua glória. Derrama, Senhor, a Tua autoridade, porque a Tua palavra diz que eis que eu estou convosco todos os dias. Sê conosco, Senhor, e abençoa o trabalho desta igreja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Luiz. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.